Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse livro que é o livro de estreia da autora, que foi publicado aí no finalzinho de março pela editora Intrínseca, e que mal chegou e já tá tendo um hypezinho aí por cima. Tanto que a nota no Scoob dele tá 4.6, se eu não me engano, que é uma nota relativamente alta. Isso me fez ter bastante interesse para ler esse livro. Ele é um livro de investigação um pouco mais jovem, com personagens aí entre seus 17 e 18 anos, que estão saindo do colégio, quase entrando na faculdade. É um nicho de leitura que eu gosto bastante. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre livros desse tipo, como tem resenha Os Primos, Onde Nós Está Mentindo, Onde Nós É o Próximo, entre outros. Eu vou deixar nos cards na descrição do vídeo, eu gosto bastante desse tipo de livro. Então, quando eu vi essa sinopse, quando eu vi que tava tendo uma nota bem alta, tava tendo muitas avaliações positivas, eu fiquei bem curiosa para ler, para saber se era tudo isso, para ver se todas essas avaliações positivas iam fazer jus ao livro. Então vamos falar um pouquinho sobre a história, vou contar a sinopse pra vocês, alguns pontos positivos, negativos, e no final do vídeo eu falo se eu acho que esse livro vale a pena ou não, se eu acho que ele é melhor ou não que os outros, enfim, vamos falar sobre tudo nesse vídeo. Bom, nesse livro a gente vai acompanhar um pouco a protagonista, que é a Pip, ou Pep, ou algo do tipo. Pode ser que eu esteja falando o nome da protagonista completamente errado, mas vamos relevar, ok? Bom, a gente vai conhecer a nossa protagonista, a Pip, que é uma garota ali que tem seus 17, 18 anos. Ela tá terminando o colégio, quase entrando na faculdade. Ela é considerada uma garota muito inteligente, tanto que ela tá fazendo um trabalho para finalizar ali o colégio, que é um trabalho que só alguns alunos mais elevados, digamos assim, têm a oportunidade de fazer. É um trabalho mais aprofundado, que no final vai ter uma apresentação mais formal, enfim. E ela sabe que isso é uma oportunidade muito grande para ela e ela embarca nesse projeto. A gente começa o livro com ela já começando quase a escrever esse projeto. E o projeto, o aluno pode escolher o tema que ele quiser. Então a nossa protagonista, ela vai escolher um tema que sempre chama muito a atenção dela. E que ela sente que tem alguma coisa aí que tá precisando de mais explicação, que é um assassinato que aconteceu na cidade onde ela mora 5 anos atrás. Todo mundo na cidade conhece a clássica história da garota que há 5 anos atrás era bonita, a garota mais popular do colégio, que foi assassinada pelo namorado. Essa é a história que todo mundo conhece, que todo mundo passa pra frente. Mas o que eles realmente sabem sobre o que aconteceu naquela noite foi que a Andy, que era realmente a garota mais popular do colégio, que era extremamente bonita, que tinha uma família considerada perfeita, vivia numa casa grande, enfim, a clássica garota popular, simplesmente desapareceu numa noite, durante a madrugada, e o namorado se tornou o principal suspeito. O Sal se tornou o principal suspeito. E 2 dias depois, o Sal foi encontrado morto. O que a polícia divulgou depois disso, depois de várias investigações, mesmo tendo fazendo diversas buscas, é que o corpo da Andy nunca foi encontrado, mas que ela foi declarada morta depois de um tempo, e que o Sal tinha se tornado culpado. Pra polícia, ele foi o culpado do assassinato, tem provas que incriminam ele, e se tornou de conhecimento geral que o Sal, depois de matar a Andy, se sentiu muito culpado e se suicidou. Isso é o que todo mundo sabe, o que todo mundo acredita, mas a nossa protagonista é uma das poucas pessoas na cidade que não acreditam nisso, que acha que tem coisa errada aí por trás. Tanto que o trabalho dela vai ser justamente sobre isso, sobre esse crime que aconteceu, o que talvez tenha debaixo dos panos aí que não foi revelado, e o papel da mídia envolvendo isso, o papel que a mídia teve em transformar o Sal em um monstro, porque toda a cidade inteira considera o Sal um grande monstro. Eles não falam sobre um suposto assassinato, eles falam que o Sal assassinou a Andy mesmo, tendo algumas provas, mas tudo meio interpretativo. Então nossa protagonista realmente vai começar a tentar investigar isso, tentar realmente entender isso, e a nossa história vai seguir daí. E não se preocupe, tudo isso que eu contei pra vocês não é nenhum spoiler, isso tá na sinopse do livro. Como eu disse, nossa história vai seguir em torno dessa investigação que a Pip vai fazer. A Pip, a Pep, a protagonista. Bom, agora depois de ter contado todo o contexto do nosso livro, vamos falar um pouquinho sobre pontos positivos e negativos. Uma parte que eu acho que pode ser considerada um pouco negativa, que
não é uma coisa super negativa, eu só acho que poderia ter sido um pouquinho melhor desenvolvido na história, é justamente esse papel da mídia. O papel que a mídia teve em transformar o Saul em um grande monstro. Porque a maioria das pessoas que vão aparecer no livro e que acreditam que o Saul matou a Andy, eles falam muito mal do Saul, como se ele fosse um grande monstro. Então, eu acho que seria muito legal se o livro tivesse focado um pouquinho nessa parte da mídia. O que a mídia realmente fez para que as pessoas começassem a acreditar que o Saul não era aquele cara legal, aquele cara que tentava ajudar todo mundo, e sim o monstro que matou a Andy. Eu acho que essa parte realmente poderia ser um pouquinho melhor desenvolvida e seria bem legal ver como as pessoas mudaram a cabeça delas nessa história. Agora vamos para os pontos positivos, porque tem muito mais ponto positivo do que negativo nesse livro. Eu acho que um dos grandes pontos negativos para mim dessa história é como ela pode ser palpável. Como assim? A maioria desses livros de investigação jovem que eu li, que tem resenha aqui no canal para vocês, a gente tem que relevar muitas coisas, sabendo que aquelas pessoas de 17, 18 anos não vão fazer aquilo, não vão, sei lá, invadir os lugares, roubar as coisas. A gente sabe que a vida real não é muito assim. E esse livro, pra mim, ele foi muito realista nessa parte. Porque apesar de nossa protagonista ter sido desde o começo extremamente restrita a fazer qualquer conversa com familiares pra não gerar traumas, não conversar, não fazer perguntas, o projeto dela vai girar em torno disso, de conversas com as pessoas que tanto o Saul quanto a Andy conheciam, escutar as histórias deles, ver o que não batia, ver quem que tinha um álibi, quem que esse álibi não parece muito real, realmente ver onde tinha furos na história, conversando com as pessoas, o que é uma coisa extremamente plausível, é uma coisa consideravelmente fácil de se fazer. Então eu acho que isso me fez entrar muito mais na história para parecer realmente uma coisa um pouco mais real. Nossa protagonista, tirando uma cena, o geral, a investigação da nossa protagonista gira em torno disso, de escutar histórias, de entender, de ver as coisas por debaixo dos panos, ligar os pontos. E isso foi tão legal. Eu sei que pode parecer um pouquinho chato quando eu falo, no sentido de que não é um livro que vai ter grandes momentos de ação ou coisa do tipo. Realmente vai ser a nossa protagonista vendo e ligando os pontos. Isso foi tão genial pra mim. Me fez ficar tão imersa na história. Pra mim, isso me ganhou muito no livro. Outro ponto é isso que eu tô falando pra vocês. O livro me pegou de um jeito extraordinário. Esses livros de investigação um pouco mais jovens têm essa pegada de ser um livro que geralmente te envolve um pouco mais, mas esse livro extrapolou todos os limites desse tipo de história pra mim. Eu fiquei muito, muito envolvida com toda a investigação, com tudo que tava acontecendo. A gente vai realmente conhecer vários personagens que têm ligação tanto com o Saul quanto com a Andy. E, gente, eu fiquei tão envolvida com essa história. Eu juro pra vocês, esse é um livro de 450 páginas e eu li ele em 2 dias, de tão envolvida, de tão imersa que eu tava nesse livro, porque eu precisava saber o que tava acontecendo, eu precisava saber a resposta e pra mim isso foi sensacional, ter essa experiência. O livro foi uma experiência incrível. Esse livro ele é escrito em 2 formas. A primeira, geralmente os capítulos são divididos entre essas 2 formas. A primeira é a nossa protagonista no dia a dia dela, e a segunda é um diário que a nossa protagonista faz, onde ela escreve tudo que ela reuniu sobre a investigação. Os suspeitos, o que ela acha que tem coisa, o que ela acha que tem algo errado, ela vai escrever nesse diário. E os capítulos vão ser intercalados com essas coisas. E também é algo que poderia ter se tornado cansativo, poderia ter se tornado chato, mas não é. É algo muito gostoso de ler. Como eu disse, eu fiquei muito, muito, muito envolvida com esse livro, com esses personagens. É interessante porque, apesar da nossa protagonista ser a Pip, essa é uma história sobre a Andy e o Saul. É muito interessante isso. Então, apesar da gente não ter passagens do passado, onde a gente vai ter a Andy e o Saul como protagonistas, digamos assim, ainda assim é a história deles. Então eu sinto que eu conheci esses 2 personagens, mesmo eles já não estando mais entre nós. E isso foi uma coisa muito interessante, muito, muito legal, muito interessante. Foi um livro que, olha, eu tô muito surpresa o quanto esse livro me pegou. Mesmo pode ser que eu não seja mais tanto público-alvo desse tipo de livro, ainda assim eu fiquei extremamente entretida com essa história. Enfim, eu só tenho pontos positivos pra falar, mas um dos pontos
nossa, que me fez mais amar esse livro, que me fez mais ficar envolvida com a história, foi uma coisa que foi muito inteligente que a autora fez. A nossa protagonista, ela é muito inteligente, deixar isso claro desde o começo, mas a autora também foi muito inteligente, onde ela criou uma protagonista que segue o mesmo raciocínio que a gente. Isso, pra mim, foi sensacional. Porque o que acontece? É muito comum em livros de suspense, a gente tá numa cena, ok, beleza, e a gente percebeu que tem alguma coisa errada com aquele personagem. A gente viu que tem alguma coisa errada naquilo, mas o protagonista nem se toca. Aí lá na frente, quando se descobre, sei lá, um assassino ou algo do tipo, o protagonista, nossa, tinha aquilo que eu não vi. E a gente a gente viu, a gente percebeu, a gente leu. E nesse livro isso não acontece, porque qualquer coisinha que a gente sente que tem errado, que a gente vê na conversa que tem algo errado, nossa protagonista também percebe. Nossa protagonista vai lá e escreve, tá, tem alguma coisa errada com isso, vamos investigar. Então, a protagonista realmente segue o mesmo raciocínio que a gente. E isso, pra mim, foi sensacional. Foi incrível. Gente, eu amei esse livro. Acho que deu pra perceber. Eu realmente acho que ele vale a pena. Eu acho que vale a nota que ele tá lá no Scooby. Sim, a gente normalmente tem que relevar uma coisinha ou outra, levando em consideração que é uma protagonista de 17, 18 anos, que não vai conseguir fazer uma investigação na vida real desse jeito tão rápido. A investigação, se não me engano, acontece em 2 meses. Então, tem uma coisinha ou outra que a gente tem que relevar, mas o que esse livro me fez sentir, como eu fiquei imersa nessa história, eu acho que vale muito, muito a pena. Acho que vale sim o hype que ele tá começando a ter. Enfim, se você gosta desse tipo de livro, de suspense, investigação, um pouco mais jovem, mais que te prenda, porque pra mim esse foi um dos melhores livros desse gênero. Eu aconselho total você ler essa história, porque é provável que você acabe gostando também. E, enfim, todas as resenhas positivas, pode confiar, porque é realmente tão legal quanto parece. E não, eu não descobri o que tinha acontecido, nem com o Sal, nem com a Andy. Não descobri o que aconteceu. Eu fiquei bem feliz. É muito comum, quando a gente começa a ler muitos livros, se tornar mais fácil de adivinhar o que aconteceu, de adivinhar os clichês. Admito que no começo do livro eu tava com muito medo de um clichê, que não é exatamente um clichê, mas que a história pra mim parecia muito que tava seguindo pra aquele caminho, que eu já tinha lido um livro, que por sinal é bem famosinho, que tem esse plot twist, e eu fiquei muito feliz pelo livro não seguir isso. Então, enfim, eu realmente gostei muito da história e recomendo demais pra quem gosta desse tipo de livro. É isso, eu não tenho mais pontos negativos nenhum pra falar, só recomendar, porque foi um livro que me pegou muito, e foi uma experiência realmente muito boa. E, levando em consideração que esse é o primeiro livro da autora, eu tô bem empolgada pros próximos que vão vir. A editora fala desse livro como o primeiro de uma série. Eu não acredito que vão ser com os mesmos personagens. Eu acredito, talvez, que se esse livro realmente for uma série, vai ser na mesma cidade, ou algo do tipo, mas essa história tem começo, meio e fim, tudo fechadinho, tudo bem bonitinho, então pode ler sem medo que você não vai precisar esperar meses e meses por uma continuação. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, que eu adoro trazer pra vocês resenhas de lançamentos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.